E aí, gente bonita, como estamos? Muito bem, tenho certeza disso. Cada vez melhor, né? Gente, hoje foi um dia de brainstorm, assim, intenso pra mim. O que de certa forma é bom, porque sempre depois dessas turbulências mentais vem a clareza, né? E eu acredito que esse seja o caminho. A gente refletir nas adversidades, refletir nos desafios e conseguir extrair deles o melhor. Respostas, luzes, esclarecimentos, né? Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desses meus devaneios do dia de hoje. Que na verdade são questões que eu já venho trazendo à mente e ao coração faz algum tempo. E ultimamente eu percebo que tá mais intenso assim, né? As reflexões, os questionamentos e os cair de ficha também, né? Muitos de vocês sabem, eu sou professora das séries finais do ensino fundamental, eu trabalho na rede pública, eu dou aula de ciências, biologia, física, química e matemática. E ser professor hoje é uma tarefa bastante desafiadora. Não só pelo contexto político, econômico, social no qual a gente está inserido dentro dessa consciência coletiva, né? Mas também porque o que a gente vivencia em sala de aula é bastante desafiador, é bastante inquietante. E o que eu percebo, o que acontece comigo, e isso tem se intensificado cada vez mais, à medida que eu vou expandindo os meus entendimentos a respeito das verdades universais, vamos dizer assim, e que eu começo a compreender com mais clareza o meu propósito nesse plano, neste momento, né? Ou seja, eu compreendo que eu estou cada vez mais alinhada com esse propósito. À medida que isso acontece, obviamente, tudo aquilo que diz respeito à minha vida comum é colocado em questionamento, né? E a gente passa a ter uma percepção diferente de como são as coisas, de como são os processos, de como a vida se manifesta, né, aqui nesse plano tridimensional da materialidade, enfim. E eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui muito problematizadora e sempre coloquei em dúvida o sistema educacional vigente, né? A gente sabe que é totalmente ultrapassado, é um modelo que vem, sei lá, da época da Revolução Industrial, né? Com uma formatação muito engessada, muito cristalizada, e por mais que se tenha avançado em diversos aspectos, né, no nosso mundo, tecnologicamente, intelectualmente, enfim, emocionalmente falando, espiritualmente, né? O sistema educacional ainda é muito, muito, muito cristalizado, assim, eu vejo dessa forma. E, enfim, eu sempre defendi algumas bandeiras, né, da multidisciplinariedade. Eu sempre achei que seria muito mais pertinente trabalharmos com temas norteadores, enfim, realidades que já existem em contextos educacionais privados, né? No sistema público isso é muito utópico. A gente mal tem livro para trabalhar, né? Quando tem, nós não temos recursos, sala de recursos, laboratórios, enfim, é bem desafiador. Já não bastasse tudo isso, né? Já não bastasse a remuneração
da categoria docente também ser pouco valorizada, né? E o nosso trabalho em sala de aula da mesma forma, ou seja, a gente não tem incentivo nenhum tipo de formação, nada que nos faça subir, né? Que faça subir a nossa empolgação, que faça a gente ter vontade de buscar, melhorar, enfim, né? É um desabafo, né, gente? Dá pra perceber que é um desabafo. E além disso tudo, né, dessas ideias cristalizadas, da desvalorização da categoria e etc, 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 o que eu percebo, e esse tem sido o meu maior desafio, na verdade, nós temos que trabalhar conteúdos em sala de aula que, sinceramente, eu questiono, assim, a grande maioria deles, né? Por que trabalhar determinados conteúdos? Por que explorar tanto determinados conteúdos nas mais diversas disciplinas, tá? Eu tô falando de uma forma bem generalizada. Quando a gente sabe que isso não vai ter uma utilidade efetiva na vida daquele aluno, né? Quando a gente sabe que existem muito mais aspectos a serem abordados que certamente vão impactar de uma forma positiva na vida dessas crianças, desses pré-adolescentes, desses adolescentes que a gente está formando, né? É muito louco isso, assim. Eu me sinto muito frustrada, na verdade. Eu tô em sala de aula, eu tô tentando dar o meu melhor, com todas as limitações que existem. E, na verdade, eu tô forçando uma barra, porque não existe interesse nenhum da parte deles. E é óbvio que não, porque essa geração já está vibrando, né, em outro contexto energético e de código de DNA, enfim. E eles não estão na mesma vibe. A gente não alcançou, né, o nível deles, o alcance deles, né? Nós não alcançamos. E eles não têm interesse nenhum em estar em sala de aula. Eles não têm interesse nenhum, porque aquilo ali é muito chato mesmo, sabe? Para eles é um fardo estar em sala de aula. É uma tarefa extremamente enfadonha. E para mim, enquanto professora, também é um fardo estar em sala de aula. Porque na verdade, eu não gostaria de estar ali trabalhando esses conteúdos com eles nesse formato, né? Eu gostaria de estar trabalhando diversos outros conteúdos que eu acredito serem muito mais pertinentes para o desenvolvimento dessas consciências, né? Do que eu sou obrigada a fazer, porque enfim, existe um cronograma, né? Algo estipulado e isso tem que ser cumprido, né? Então, realmente é muito chato, sabe? É muito desgastante. Eu sinto a minha energia assim se esvair, eu fico drenada, literalmente, porque a gente faz um esforço, né? Minuto a minuto para prender a atenção deles, para parar a bagunça, para parar a conversa, para que eles se conectem, para que eles se foquem no que está acontecendo ali. E aí vão. Numa turma de 30 alunos, tu tem dois ou três que tu consegue reter a atenção e os demais não têm aderência nenhuma com aquilo que está sendo dito. Isso é óbvio, né, gente? Então eu fico me questionando, né? Poxa vida, eu fico me esforçando ao máximo. A gordinha quer participar do filme. Eu fico me esforçando ao máximo para ensinar matemática, equações, frações, sistemas de equações, enfim. Não que eu pense que não é importante eles terem esse conhecimento, eu acho super importante, eu acho que eles precisam ter acesso a todas essas informações, transitar por dentro dessas informações, porém, isso não precisa ser explorado desse jeito, sabe? A fundo. Gente, hoje em dia tem aplicativos. Eu tenho no meu celular no aplicativo Fatomet que tu põe qualquer cálculo, enfim, plota qualquer cálculo ali e ele te dá a resposta, sabe? Com todas as possibilidades de resolução, gerando gráficos, tabelas, etc. Então, o que acontece?
Mas o que que tu quer, meu amor? Ela quer participar do vídeo. Ah, eles são tecnológicos. Eles estão em outra batida. E a gente fica forçando uma barra, né? E é óbvio que eles nunca vão se conectar com aquilo que a gente está apresentando ali da forma que a gente está apresentando. Então eu acho um desperdício, sabe? De tempo, de energia. E aquelas crianças ficam ali, vão passar de ano, vão seguir adiante. E o que, que isso vai servir para eles, né? De fato, na vida deles. Tem uma música do 3030 que eu gosto muito, eu postei esses dias nos stories, inclusive, que questiona por que as leis universais não são ensinadas na escola, né? E eu vou dizer para vocês que as minhas aulas mais legais são aquelas que eu quebro o protocolo e eu coloco eles para meditar ou começo a conversar a respeito de crop circles, e a gente fala de consciências extraterrenas, e a gente fala de meditação, e eu proponho que eles escrevam uma carta do ano perfeito. Isso é legal, isso gera empolgação, né? Neles e em mim. Então é bem complicado. E o que que acontece? O que é mais impactante para mim, na verdade, é assim, ó, além de todo esse desgaste emocional e energético que acontece, é ver que eles realmente estão completamente desconectados. Eu muitas vezes me coloco na posição de espectadora e é muito interessante. Isso é como se eu estivesse dentro de um filme, sabe aqueles filmes onde acontece alguma coisa e fica tudo girando, 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 girando? E eu me sinto assim, porque eles estão completamente desnorteados, eles estão completamente perdidos, agitados, desconectados, sabe? Então eu sinto assim realmente que é preciso que algo seja feito para buscar, né, de volta essas crianças e colocar elas no alinhamento de novo, porque elas estão totalmente desorientadas, assim. Então é bem desafiador, é bem complicado. E, enfim, após uma pequena pausa aqui para acalmar a gordinha e me reconectar aqui com as minhas ideias, esse é um assunto que tem muito pano para manga, muita coisa para ser debatida e discutida, mas eu precisava colocar isso para fora, assim, porque realmente é algo que cada vez mais me perturba. Eu tô sem voz de tanta força, né, que eu preciso fazer em sala de aula para me fazer ouvir, né? Gente, assim, é assustador, sabe? É bem assustador o nível de descontrole, de desequilíbrio emocional, de agitação, de ansiedade que essas crianças manifestam, né? E, enfim, a gente sabe que as coisas estão mudando, né? Tudo tá mudando muito rápido. E eu acredito que o sistema vai mudar também. Eu tenho essa esperança, essa expectativa. E como eu sei que tudo se manifesta através da gente, né? O mundo que eu quero aqui fora reflete o mundo que eu trago aqui dentro. Então, o que eu carrego aqui dentro é a intenção profunda, a intenção verdadeira de que as coisas realmente mudem, né? A partir do ano que vem vai acontecer, já está, né, sendo implementada a nova BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, onde se oxigenou um pouco, né, esses engessamentos das disciplinas, mas mesmo assim, de uma forma muito incipiente, né, no meu entendimento ainda falta muita coisa para a gente chegar no ideal. Sem falar na parte de recursos e infraestrutura e etc, né? Mas é isso, assim, gente, o meu desabafo é nesse sentido. E realmente, assim, a gente, né, as coisas estão acontecendo muito rápido, numa velocidade gigante. Eu já sou mais coroa, né? Eu me lembro que os meus primeiros trabalhos da faculdade eu datilografei, imagina.
E o luxo é que no laboratório onde eu estagiava existia uma máquina de escrever digital, elétrica, né? Não é digital, elétrica. Então aquilo era assim, nossa, sabe? A tecnologia mais top das galáxias, assim, né? E, enfim. E hoje a gente já tem, né, todos esses recursos e como eu estava falando dos aplicativos e tal, poxa, gente, tem muita coisa bacana, né? Eu mesma recorro muito a videoaulas, a YouTube, enfim, para aprender mais, né? E me conectar a outras ideias, enfim. E eles fazem isso, né? Então, o que eu entendo é que realmente falta um direcionamento, uma adequação, uma adaptação, de uma forma geral, uma abertura de entendimento, de consciência também da parte dos professores, né? Porque tem muito colega que não tá afim de mudar e, enfim, a gente tem que respeitar isso também, né? Mas eu penso que a visão tem que ser direcionada para o coletivo, né? E não só para o que a gente entende como verdade ou como melhor ou mais apropriado para a gente, né? E, enfim, algo tem que ser feito, no meu entendimento. Eu sei que existem saídas, né? E o mundo que eu estou co-criando hoje contempla essas saídas. E esse desabafo que eu faço aqui é mais no sentido de eu conseguir botar para fora, exteriorizar essa minha angústia, né? Esse meu sentimento de incompetência, na verdade, né? De frustração, de não pertencimento, né? Porque muitas vezes a vontade que eu tenho é de simplesmente sair fora, porque eu não me sinto pertencente na maior parte do tempo a esse contexto, né? E, enfim, talvez esse também seja um chamado do meu coração para que eu encontre cada vez mais um alinhamento ao meu propósito, né? Quem sabe ter uma escola onde eu possa trabalhar da forma que eu entendo ser a mais apropriada a esse novo mundo que se constrói, né? Rapidamente. Enfim, então, gente, eu acho que era isso. Acabei falando demais e teria muito mais coisa para dizer, mas eu acho que o recado é nesse sentido. E fica a reflexão, né? Eu sei que é um assunto bastante polêmico e, sinceramente, eu não tô aqui buscando a validação de ninguém, porque eu valido o que eu penso, né? Eu valido as minhas intenções, eu valido as minhas crenças. Mas é uma forma de compartilhar o que eu carrego dentro de mim. E eu tenho certeza que as minhas ideias terão aderência, né? Em muitos de vocês. Fica só o chamado à reflexão mesmo, né? Porque é uma responsabilidade que a gente carrega a partir do momento que a gente começa a compreender alguns processos e algumas verdades, como eu gosto de dizer, né? A gente acaba carregando junto uma responsabilidade no sentido de que isso tem que ser compartilhado, né? Todo conhecimento, toda luz é válida se ela é compartilhada, né? O que adianta guardar só para si? Enfim, e no resumo da ópera é isso. Hoje foi um dia bom, apesar de todos esses pesares. A gente trabalhou na construção de um herbário. Eu fui chamada para uma aula emergencial explicativa a respeito de sexualidade humana, depois que alguns alunos resolveram agredir as partes genitais do outro colega, achando que não dava nada. Então eu tive que dar uma explicação mais aplicada a esse contexto, mas foi bom.
porque isso fez com que eles prestassem atenção em mim. Alguns outros períodos foram muito mais desafiadores, mas ganhei alguns abraços sinceros, alguns beijos melados, ganhei uma trança muito linda que não tirei até agora. E com certeza cresci com essas experiências e seguirei crescendo, porque isso ainda vai reverberar muito na minha mente, no meu coração, e mais clarezas virão, né? Então, é isso. E essa gordinha segue me empurrando, segue me perturbando. Então eu acho que é isso, gente. Eu tinha mais coisas para falar, mas já estendemos muito aqui o tempo desse vídeo. E seguimos o plano com amor e boa vontade, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Eu os amo muito, eu nos amo muito. E até uma próxima. Tchau, tchau.